fisicamente a gente estava preparado, mas eu estava errando ali na motivação. No que eu imaginava que eu estava motivando, no momento eu estava atrapalhando, né? Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente com quê? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, não sei o que você fez durante o fim de semana. Tomara que você estava pegando umas trilhas boas. Eu estava lá em Cocais, Minas Gerais, para o Cambotas Trail Festival e, gente, foi maravilhoso. Gostei demais. Se você não tinha a oportunidade de ouvir nosso o Pré-Cambotas 2022, foi 2 episódios atrás. Volta lá, você pode entender um pouquinho mais sobre esse evento. E se você estava lá comigo, nossa gente, muito obrigado para compartilhar esses momentos legais nas trilhas comigo. E se você estava participando numa outra prova, tomara que foi tão legal tanto quanto foi lá na Cambotas Trail Fest. Eu participei nos 3 provas lá, 11 quilômetros, 25 quilômetros e 45 quilômetros. E foi lindo demais. Trilhas boas, difícil, foi muito quente. Eu participei nos 3, foi chamado Os Pés da Pomba. E, gente, porque o Pés da Pomba, a Dança da Pomba, time, gente, desculpa, tem que falar o time do Brasil. Hoje a gente está explorando esse tipo de coisa. A gente vai explorar a relação atleta e treinador, ou técnico, como você vai descobrir que a Togumi prefere. É uma coisa eu quero fazer mais episódios assim, falando com atletas e treinadores, ou técnicos deles ou delas, para explorar esse tipo de relacionamento. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Às vezes é uma coisa muito de business, muito de você quer, seu saúde está aqui, você quer chegar aqui e essa pessoa vai te guiar. Às vezes vira uma coisa muito mais forte, como você vai ouvir hoje entre o Sidney Togumi e Juninho ou Júnior Acedo. É uma coisa, parece muito especial que eles têm entre os dois. E a gente vai falando sobre a transição. O Juninho, para quem não sabe, ele é um corredor de trilha fenomenal. Ele já participou em 3 mundiais representando o Brasil e na seleção e várias outras conquistas que ele tem. Além de ser tipo um cara que correu muito rápido na rua, na maratona da rua, como a gente vai começar essa episódio falando com ele sobre isso. Gente, tomara que você vai gostar. Como eu sempre estou falando, eu gostei demais. E se você está gostando do outro lado, por favor, manda esse episódio para um amigo ou amiga, para seu treinador, para seu técnico. E fala tipo, ei, olha que interessante aqui. Talvez a gente pode ter alguma coisa mais assim. Ou talvez Togumi é seu treinador. Para quem não sabe, o Sejin Togumi ele tem a assessoria Upfit, uma assessoria muito grande no Brasil, no trail, e anos e anos e anos Togumi está ajudando a guiar o crescimento de trail no Brasil. Gente, vamos lá, vamos falar com Togumi, vamos viajar com Juninho, vamos explorar esse tipo de relação entre o atleta e o treinador. Vamos embora. Mas antes, lá na Camotas Trail Festival, a gente tinha uma grande coisa para divulgar. É o seguinte, gente, o 100. Quem tá lembrando, o ano passado, o 100 rolou em Paraty, no Rio de Janeiro. É uma cidade maravilhosa, mas esse ano 2023, daqui a pouco, ano que vem, o 100 Caminho do Ouro vai rolar onde começou o ouro, não onde acabou o ouro antes de sair para Portugal. O 100 vai começar em Minas Gerais. Gente, a gente vai comer pão de queijo boa.
antes de compartilhar as trilhas. E vai rolar dia 28, 29, dia 30 de abril. Pré-inscrições já está aberto. Então, eu vou deixar um link embaixo desse episódio. Se quiser colocar seu nome para pré-inscrições, tem as distâncias de 21, 50 quilômetros, 100 quilômetros e 100 milhas. Gente, vai ser um show, vai ser o kickoff, o começo do World Series que está rolando, que rolou ano passado, que eu participei. Foi várias provas pelo mundo e a gente encontrou no fim na Itália, mas tudo vai começar no Ouro Preto. Cidade maravilhosa, gente. Adoro essa cidade. Então, vai lá embaixo aqui, você vai achar o link para fazer sua pré-inscrição. Se você está pensando em fazer essa prova, gente, vai ser o show. Faz, por favor, porque eu quero compartilhar esses momentos com vocês. Então, vamos em frente. Opa, acho que a gente já começou. Normalmente faz um countdown, mas a gente está aqui. Seja bem-vindo, gente, no outro lado. Cada um estava no outro lado já viajando comigo mais cedo no ano, individualmente. Togumi, Júnior. Seja bem-vindo de novo. Obrigado, Roger. Obrigado pelo convite e por mais um bate-papo. Hoje estamos entre amigos, então vamos que vamos. Eu acho que a gente já perdeu o Juninho, ele tá puto com a gente, ele já saiu. Ele entrou de novo. Ei, voltou. O celular. Hoje vai. Tá tranquilo. Somos os atletas aqui, a gente não tem que ir muito esperto, né? Então, boa. Socorre, filho, socorre. Eu tenho o dom de correr só, Togumi, eu vou te deixar abrir aqui. Eu quero para você, explica para mim quem é Juninho. Juninho? Cara, quem é esse cara? Esse cara é um cara que, de verdade, é um cara que eu admiro bastante. É um atleta que fez toda a sua migração, né? Aquele papo de que ele vem saindo da rua, da corrida de rua e está chegando no trail, já ficou há muitos anos atrás, isso, né? Foi um dos melhores atletas de maratona do Brasil e veio buscar uma história diferente do trail. E aí, essa história, a gente se cruzou no meio do caminho e tenho o prazer de trabalhar com ele já nem sei mais há quantos anos, mas é um cara, da sua forma de ser, é um cara do bem, um cara de um coração que talvez muitas pessoas nem tenham ideia do tamanho que ele tem, um cara muito inteligente, um dos atletas mais estratégicos que eu conheço dentro do trail, que pensa nos mínimos detalhes para conseguir o que ele quer, e um cara que quando coloca na cabeça que quer uma coisa, ele faz de tudo para tentar fazer acontecer, né? Então, eu falei tentar no verbo certo mesmo, né? Porque a gente sempre busca as novas tentativas, as novas oportunidades, e ele é um cara que sempre vem buscando isso. Eu acho que, em poucas palavras, esse é o Juninho. Meu Deus, Juninho, você quer acabar agora? Vamos acabar agora, porque agora vamos sair enquanto você está em cima de tudo. Nossa, isso foi... Uau! Então a gente tá obrigado. Roger, deixa eu só abrir o Training Peaks aqui para ver se ele treinou semana passada ou não. Puta que pariu. Agora vamos colocar ele no lugar. Agora ele voltou para ser humano de novo. Juninho, então, explica para mim, quem é Togumi? Cara, Togumi é um cara que quando eu, na verdade, quando eu vim da rua, entrei no trail sem conhecer ninguém, sem saber quem eram os atletas, quem eram os treinadores. Meu primeiro contato com o Togumi foi, acho que na prova KTR de Campos, onde eu já sabia que ele era o atleta, ele era o treinador da seleção brasileira. E no primeiro momento, eu tive o primeiro contato das pessoas virem falar dele para mim. E depois do Mundial a gente teve essa parceria e eu tive esse contato, fizemos a parceria dele ser meu treinador, ele aceitou ser. E cara, Togumi simplesmente se tornou,
nesse tempo aí, acho que 4, 5 anos, né, Togumi, que a gente tá junto, cara, tornou, porra, meu amigo, meu pai, meu parceiro, o cara que, fora, acho que até mais que a Carol, viu, cara, nos meus momentos de perrengue, quem aguenta minhas broncas é esse cara aí, velho. Eu tenho tudo a agradecer a ele, eu tenho um amigo pra vida inteira e sou muito feliz de ter conhecido ele. Juninho, eu tenho que entrar essa coisa. O Togumi falou que você foi um dos melhores na rua de maratona. E 2013, 2014, cara, você tava mandando. Você entrou, tipo, os melhores 10, né? Do país. 2013, eu acabei em quarto na maratona, melhor do país. Sul-americano. Então, se não me engano, porque eu vou voltar para meus dias na rua, onde tudo é por volta de seu tempo, sua identidade e seu tempo. Cara, tem que falar. 2h19, eu vi Buenos Aires 2h16. Por amor de Deus, cara, por amor de Deus. É tipo, onde você tava? O que você tava fazendo? Como você chegou nesse ponto? Nem eu sei. Juro que nem eu sei. O cara quer tenho certeza que ele não sabia mesmo. Mas eu tanto não sabia que quando eu voltei de Buenos Aires, meu treinador, que era o Clodoaldo, na época, ele falou assim, cara, você tem a noção que você terminou o ano em quarto sul-americano? Eu nem sabendo o que estava acontecendo. Cara, sei lá, aconteceu. Aconteceu porque eu tinha 2 maratonas só, não era para sair. Quer dizer, tinha uma maratona, desculpa. Estreiei, fiz minha estreia na maratona de Porto Alegre, 2h20. E só tinha corrido meia. Tinha 1h08 não, e para meia. a primeira maratona, isso é fenomenal. Eu tinha 1h08 e alguma coisinha na meia. Era o meu melhor tempo de meia nesse tempo. E aí fiz a estreia e depois 6 meses, a próxima maratona 2h16 e 29. Então nem eu sei. Aconteceu. Então, eu vou chegar, porque eu não sei a história atrás, se quiser entrar isso, mas qualquer corredor que gosta de correr na rua vai te perguntar, cara, por que você não continuou na maratona? Quando 2 vezes você, para usar a expressão americana, você bateu um home run. É tipo, boom, boom, e parece que você só estava começando. E 2015, vou falar bem honesto, você meio sumiu e de repente estava aparecendo nas trilhas. Fala que, além de só ir para a rua até as trilhas, o que estava acontecendo com você? Não, na verdade, quando eu fiz esse tempo de 2h16 e 29, o Clodoaldo, que era meu treinador na época, era o mesmo do Solonei, que já tinha ido para os Jogos Pan-Americanos, ele falou assim, ó, tem 2 caminhos para você seguir. Você quer correr rua e ganhar dinheiro em rua, ganhar dinheiro se ganhar, né? Enfim. Ou você quer fazer um projeto para a Olimpíada, porque você, na atual conjuntura que está, você se enquadra no perfil de tentar um índice olímpico. E aí, na época, eu tentei. Só que essas tentativas custam dinheiro, mas muito dinheiro. Por exemplo, vamos falar de valores da época, cada ciclo de 2, 3 meses de treinamento ia, sei lá, R$18 mil. E normalmente essas tentativas sempre eram em maratonas fora do país. Então eu tava família ajudando, pai, mãe, esposa, sogro, sogra, enfim. E aí chegou uma hora que foi apertando, e aí eu tive que largar, entendeu? Mas a minha saída foi por causa de dinheiro na época. Isso até 2014. E aí 2015 eu larguei do esporte, né, literalmente. Então foi isso. Por isso que em 2015 eu sumi. Ah, ok. Então, explica para mim o processo. 2015, 2016, você começou, se não me engano, você correu o XT, a Tiradentes, aquele ano, né? Eu comecei... Foi essa época que eu estava começando mais na ultra, não tanto quanto nas trilhas, mas eu comecei a ver seu nome nos lugares.
É tipo, por que você entrou nas trilhas? Porque vou falar bem, observações de fora. Se não tinha o din-din para viajar, para correr na rua, a coisa mais lógica não é, vou entrar no esporte ainda mais caro. Não, então. E correr nas trilhas. Boa. Não, é que na verdade, assim, quando eu tava correndo rua, é um treinamento, literalmente você entra no clube, o salário de clube é um salário muito baixo, né? Então a gente ganha 1.000, uma coisa, 1.500, enfim. E aí essas viagens, tudo que você faz extra para chegar num nível, né? Brasil, você tem que conquistar o ouro para depois te dar alguma coisa, né? Não julgando também, né? Mas enfim, a situação real era essa. Então, literalmente, eu não trabalhava, eu parei de trabalhar. Então, eu fazia dois treinos de corrida por dia, fora academia, fisioterapeuta, enfim, as coisas. Então, meu dia inteiro ficava literalmente como atleta. Tinha que dormir, descansar, para chegar nesse nível olímpico, né? Tentar chegar nesse nível olímpico. E como era informação tudo nova, eu não fui um atleta que eu tive lá 7 anos, 8 anos de base de atletismo para vir meu corpo acostumando com as pancadas. Eles me descobriram agora e tipo assim, você tem 2 anos para você se tornar um atleta olímpico, você tem essa capacidade. Então eu tive que me dedicar muito de tempo, de trabalho, eu não podia ter um trabalho extra porque foi uma dedicação 100%. Então, literalmente, eu não ganhava nada. Eu era 100% sustentado pela família, pelos amigos, enfim. Até o ponto que deu. Em 2015 que eu sumi, eu voltei com a faculdade de Educação Física que eu tinha parado e voltei a dar aulas de personal, principalmente de personal de corrida, onde eu fazia muito volume, chegava a fazer em média 60 quilômetros, 70 quilômetros por dia. Tinha dia que eu corria até 100 quilômetros por dia. Chegou vários dias eu bater isso dando aula de personal. E aí foi daí que surgiu, cara, um aluno meu falou assim, na verdade nem foi com a Xterra, foi com a Bertioga Maresias. Falou assim, até uma prova assim, assado, você tá fazendo volume, por que você não vai lá correr a prova? Aí eu falei, uma amiga minha tinha uma casa em Paúba, que era ali do lado, e eu fui. Foi aonde, né, agora não é mais o recorde, mas foi onde eu corri e bati o recorde da prova. Foi aí que eu comecei a ter o primeiro contato fora asfalto, né, com outro tipo de terreno. A transição foi essa. E aí no trail era meio que um lazer. O trail, entenda isso que eu vou falar, senão o pessoal vai falar que trail é fácil. Corredor de rua não faz o que corredor de trail faz e vice-versa, porque é treino específico. Mas eu comecei a levar de uma forma lúdica. A bagagem que eu corria, que eu tinha para ganhar essas provas, foi desses 2 anos de atletismo que eu fiz, descansei meu corpo e fazia volume, me fez chegar numa alta performance pro trail, entendeu? Porque eu tava correndo, tava treinando pro índice olímpico, então eu tinha essa bagagem, tava fazendo volume, não tava fazendo muita intensidade, mas tava fazendo volume. Tanto que... Oi, pode falar. Não, seu fitness estava num nível absurdamente alto. Então, quase qualquer o background que você tinha, você estava levando essas trilhas, você estava muito em frente já. Mas o trail é um bicho diferente também, porque normalmente esse contato com a natureza e como eu já estava brincando aqui, é ainda menos dinheiro do que a rua incluído, então é muito mais amor. Você tinha esse no seu background, tipo, você tinha esse contato com a natureza, ou começando a correr na trilha, acordou isso? Não, na verdade, antes de eu começar, de eu correr rua, eu trabalhava como paisagista. Então eu crio jardim, eu transformo, então eu amo a natureza, sabe? Planta. Então eu tinha esse contato, não com o esporte, né? Não a natureza voltada ao esporte, mas sempre fui de estar na praia, sempre fui, tanto que eu prefiro trilhas de praia do que trilhas de montanha. Muita gente quer me matar, mas é que, cara, pra mim o conjunto de você estar na praia e estar no meio da mata e subir e descer, não tem, é demais. Não que eu não gosto de montanha, eu gosto também, mas eu prefiro.
Então, meu contato era assim, era a trabalho e porque eu curtia, mas nunca tive esse contato esporte e natureza. Saquei. E Tagumi, então, explica para mim, quando um cara chega, porque eu vou chutar, essa não é a primeira atleta que chegou para você, que correu na rua, provavelmente não tinha resultados tão bons tanto quanto Juninho, mas você já tinha atletas que fez isso, mas como foi essa transição? Que você viu em Juninho que seria tipo os desafios, coisas que ele tinha que desaprender e que ele quis aprender? Eu tinha que aprender. Eu acho que uma das maiores dificuldades, né, que principalmente os atletas de elite, né, os atletas de alta performance que vêm da corrida de rua para a corrida de montanha, para o trail, a maior dificuldade que eles têm é essa adaptação de que na corrida de montanha eles vão andar, né? Esse fato até de humildade mesmo, de que vai andar, vai caminhar e que você pode estar caminhando a 20 para 1, né, no quilômetro e mesmo assim ser o melhor naquele trecho. Porque na cabeça deles, numa situação normal deles, isso é inconcebível andar. Então, desenvolver essa paciência, né? Desenvolver essa paciência não só de que vai andar, mas também de se dar ao tempo de adaptação, eu acho que é a principal dificuldade que os atletas de rua têm quando chegam no treino. Pelo menos foi o que eu encontrei com alguns atletas que eu já treinei. E com o lance do Juninho, como eu disse no começo, né, eu não sou um cara de ficar jogando confete à toa, mas é um cara que eu falei, ele é muito estratégico, né, e eu acho que ele fez essa transição de uma forma muito rápida. Essa transição, eu digo, de adaptação mental. O esporte é assim, então eu tenho que me adaptar para que eu faça dessa forma. E isso ele fez muito bem, né? O que a gente levou mais tempo para interiorizar foi a questão técnica mesmo, né? A questão técnica de usar da velocidade que ele já tinha e transferir, por exemplo, num single track de descida muito técnica, que isso ele não tinha, não era habitual para ele fazer um downhill muito técnico. E é onde a gente perdia muita performance com relação aos outros atletas. Então, no caso do Juninho, essa facilidade, essa determinação, né, de percepção, é assim, eu tenho que mudar. Então, ele fez essa transição de uma forma muito rápida, simplesmente assumindo, né, de que, olha, é assim, ok, e teve a paciência e a humildade com ele mesmo, né, para poder fazer essa mudança. Juninho, o que você achava desse processo de transição? O que foi mais difícil para você aceitar? Na verdade, assim, na verdade, o mais difícil foi eu colocar na minha cabeça que eu ia voltar a ser atleta de novo. Não colocar isso na minha cabeça. Eu falar assim, não, eu tive 2015 e aí 2016 eu conheci o trail e quando eu ganhei as provas sem técnica nenhuma, porque era absurdo, como eu ganhava era um fartlek, como todo mundo falou, eu corria 3,20 nas retas e todo mundo me passava na subida e na descida. Aí eu fazia isso, chegava uma hora que eu ganhava a prova, porque eu não tinha pego prova técnica. Quando eu peguei as provas técnicas, que eu vi o que era o trail, aí eu falei assim, não, a partir daqui agora, velho, é outro mundo. Você quer? E aí eu falei assim, aí a primeira pergunta que eu fiz, eu vou responder a sua pergunta, mas eu tinha que falar isso antes. Cara, eu tô apaixonado por esse esporte, é isso que eu quero. Então, beleza, é isso que eu quero. O resto, pra mim é fácil, porque eu já tenho a minha cabeça de atleta. O que tiver que fazer. Eu dediquei a minha vida. Se o Togumi me passava a técnica, eu tinha que viajar para trabalhar minha descida, para fazer o treino com alguém, se dedicar, dedicação, ou seja, ser atleta. E isso para mim sempre foi muito fácil. Então, quando eu tomei essa decisão, lógico, treinar, virei o pé várias vezes, o Togumi não comentou, mas uma das coisas que, na verdade, no começo, treinando sozinho, tá? Que quase me tirou do trail,
eu virava muito o pé, porque corredor de rua é automático, eu corro no médio pé, minha pisada é bem supinada, eu corro bem na ponta do pé. Você imagina eu fazendo isso na trilha, na reta, com as pedras soltas, com os troncos, e na descida descendo com a ponta do pé, porque eu não tinha técnica nenhuma. Então o que eu virava o pé, cara, nossa, era um absurdo. Então eu tive que aprender tudo isso aí, mas quando você está determinado, focado, é uma questão de tempo, né? Quero perguntar isso para vocês dois. Quais tipos de coisas você fez para melhorar essas descidas? Vou falar bem honesto, tipo, bem nessa transição. Eu lembro, você fez uma prova, eu acho que foi de 100 quilômetros. Foi Patagônia? Você fez Patagônia, Juninho? Não, eu fiz 6 quilômetros, foi a Costa Esmeralda, em Dolomite. Isso. Então, quem ganhou, vou deixar nomes fora disso, quem ganhou foi meu amigo nessa época, e ele falou, tinha essa cara no segundo lugar. Ele corre, tipo, uma maratona de 2 horas e 16, sabe? Tipo, quem ganhou... Na verdade, Carlos, ele foi tipo, eu acho que nem consigo fazer uma maratona em 3 horas. E a gente tava falando como, tipo, deve ser muito frustrante para você. É tipo, saber que, tipo, nossa, cara que ganhou provavelmente nem ia chegar para me ver dentro de uma maratona de rua. É tipo, então... E eu sei essa frustração quando você tem essa capacidade de correr puro, na single track, reto, plano, fácil, mas numa descida só um pouquinho técnica, tem um cara que tem um fitness muito menos que você, vai te passando. É muito frustrante. É tipo, o que você fez para melhorar isso e como você lidou com isso como treinador para ajudar com isso? Quer falar primeiro, Juninho? Não, pode falar primeiro, depois eu falo. Não, na verdade, Roger, para mim, como lado de treinador, como no caso do treino, né, dificilmente a gente tem um atleta do nosso lado que eu encontro todos os dias e a gente se encontra no lugar para poder comandar um treino. Então, é uma questão muito difícil, porque eu não conseguia orientar o Juninho nesse sentido. Olha, faça isso ou faça aquilo. O que eu conseguia pedir para o que eu fazia era pedir para ele que ele desse uma atenção nos treinos na parte técnica, aí é o que ele fez. Ele ia para São Bento do Sapucaí ou para Pedra Grande e Atibaia, onde era possível ele treinar e começar a se jogar um pouco mais. E aí, com a vivência e com a repetição, isso auxiliou muito ele a desenvolver essa técnica, a ganhar confiança e assim por diante. Mas eu, da minha parte como treinador, atuando como treinador, eu não tinha muito o que fazer, porque a gente está praticamente a 2 horas de distância, né? E por questão de tempo não tinha como estar ali comandando e orientando em loco um treino técnico. Então, cabia a mim ficar insistindo e persistindo e falando, cara, você precisa disso, porque senão a gente vai sempre perder muito terreno aí, porque na parte plana não está dando tempo de porque a gente podia pensar estrategicamente, né? Vamos abrir o máximo possível nos trechos que é onde a gente tem mais vantagem, porque aí depois a gente sabe que eles vão buscar terreno, os outros atletas, e aí a gente entra numa disputa. Mas nos percursos não estava dando tempo suficiente para abrir um tempo de vantagem e aí poder depois administrar. Então, como treinador, eu ficava muito com as mãos atadas para atuar. Cabia mais dele da proatividade dele de sozinho ali buscar essas experiências. Juninho, na sua opinião, quem ajudou mais com essa transição? Foi exatamente o que o Togumi falou. O Togumi, como treinador, a gente conversava quais eram os meus defeitos que eu tinha que melhorar. Então ele potencializava isso nas planilhas, por exemplo, você vai hoje fazer tanto de mais, tanto de menos, e você vai forçar as descidas. O máximo que você conseguir. Né, em relação à especificidade de cada prova. O que me ajudou? E aí, eu acho que todo mundo que está iniciando no trail, ou quem já está no trail, eu, como educador físico, gostar muito de observar, de analisar, eu treinando com os amigos, isso eu sempre, né, de olhar e observar, eu fui aprendendo. E, cara, meus amigos que eu treinava era o Chico, era o Celinho, era quando estava no camp com o Fantasma, o Hernani,
o próprio Giliard. Eu vou dar exemplo por quê? Porque tanto entre o Chico, por exemplo, eu passei 10 dias com ele no Agulhas Negras, ele me ensinando a descer. Técnica, descida. Toda vez que eu ia para São Bento, Celinho, eu cheguei a estar em prova com o Giliard, e o Giliard atrás de mim falando assim, cara, sai da vala, você tá, vem pro meio da vala, você tá em cima, você vai escorregar, você pisou com a ponta do pé, calcanhar. Então a galera, depois que acabou aquela rivalidade, né, de que eu vim pra rua, quem que é esse cara, e as pessoas foram me conhecendo, foram sabendo o cara que eu era, o amigo que eu era, então a gente criou uma amizade e no treino ali, eles me ajudavam, entendeu? Essa parte, porque eles estavam ali na hora. Então foi a galera que eu fui observando, que eu tinha lá como exemplo de caras que desciam e foram me passando técnicas e obviamente que eu fui aperfeiçoando. E descida, você como atleta, o Togumi também, cara, tem que ter você tem que ter ousadia, né? Eu acho que é treinar e cada vez mais ter ousadia para você se soltar. A gente no ar, né? Você sabe, a gente no ar tem o plano A, B e C. O A, se der tudo certo, o B e o C. E quando você vai criando essa confiança, você tem a confiança do tênis que você tá, você pega ali aquela coordenação motora fina de cada vez desenvolver mais, é fantástico, né? Eu entro num estágio de, parece que eu tô drogado a hora que eu tô fazendo um downhill, porque é demais, cara. Claro que isso é bom descer rápido, mas descer às vezes rápido demais no começo de prova pode prejudicar no final, né? E aí, depois com o tempo, eu fui aprendendo a ter percepção de esforço, não vou descer tão forte aqui agora para pôr a perna ali, enfim, foi isso aí. Essa percepção de força é uma coisa que porque você saiu e você entrou muda de trilha, mas você entrou muda de ultra na mesma hora. É tipo, você. Então, você acha que você tentou fazer um pouquinho demais cedo demais? Ou talvez o Togumi tenha opinião? Não, o Togumi não tava comigo nessa época, porque senão jamais ele ia deixar eu fazer isso. Eu fiz da minha cabeça, porque eu achava que até então, até a Costa Esmeralda do 100K tava tudo lindo. Eu não peguei prova com altimetria, era prova rolada, tava na minha praia ainda e com a bagagem que eu vim da rua, né? Na Costa Esmeralda eu comecei, aí que eu entendi o que era trail. Togumi, talvez você pode entrar com isso, essa transição não de rua para trilha, mas para ultra, para distâncias maiores. É tipo, e como isso entender seu corpo entre ainda mais. Tipo, entender, tipo, tô correndo devagar agora, mas daqui em 8 horas, esse mesmo pace vai sentir como se fosse eu tô fazendo um VO2 Max. É tipo, como você foi, tipo, você vai treinando com essa transição de distância e tempo? É que, na verdade, né, Roger, quando nós começamos a trabalhar juntos, eu e o Juninho, ele já estava ali, já se posicionado nas provas de 50 quilômetros, né? Ele já foi no processo dele de participar, foi logo ali depois do primeiro Mundial, onde a sorte, entre aspas, né, foi dessa bagagem que ele tinha, dessa bagagem de fitness que ele já tinha, né, e que talvez realmente, na minha opinião, a transição dele foi abrupta para chegar numa prova de 50 de trail, né, porque é um cara que corria a maratona para próximo de 2 horas baixo e de repente está numa prova que vai durar 5 horas, e com altimetria na qual ele não tava adaptado ali no momento. Porém, toda essa bagagem que ele tinha de fitness colocou ele numa posição de destaque mesmo com a falta de experiência. Então, quando a gente começou a trabalhar junto, ele já estava posicionado nesse tipo de prova, né? Então, eu não pensei muito na questão da velocidade, mas de ajuste na questão de desenvolvimento da velocidade, porque ele era um dos caras mais velozes já no trail de velocidade máxima, né, num 5.000, num 10.000, do que os que a gente tinha competindo contra ele. Era uma questão de ajuste dessa velocidade que ele já tinha desenvolvido na maratona dentro do trail. Então eu não interferi na questão de que, olha, vamos reduzir a nossa distância, vamos buscar um pouco mais de experiência, porque
porque os principais players com quem ele ia disputar já estavam nos 50 ali no quilômetros e ele já estava bem posicionado por ali. Então eu só dei continuidade. E Juninho, que você, tipo, não hoje em dia, mas os últimos 6 anos, que foi destaques para você? Você participou em 2 mundiais, né? E... Três. Então, fala um pouquinho sobre sua história nas trilhas depois dessa transição. Tipo, que foi coisas que te marcou nessa jornada? Cara, você fala em relação às provas, às conquistas? É isso. Pode ser fora das trilhas Não, também, o que mais me marcou no trail é a vibe e a energia do esporte, né? As amizades. Eu acho que isso daí é o que, né, vai ficar e o que mais me marcou, de verdade, assim, antes da competitividade, porque eu vivia num meio onde, nossa, jamais, não tinha nada parecido com isso. Então, isso para mim já foi, assim, animal. Essa troca que tinha, né, com os outros atletas, era fantástico, aquele cuidado, mesmo dentro da competição, que o cara que é o seu concorrente está tendo com você. Então tudo isso foi me encantando, tudo isso foi diferente, tudo isso foi fazendo que eu ficasse e tivesse certeza, não, é isso aqui que eu quero. E aí, lógico, você pensa que em 2015 eu jamais imaginei, ali tinha acabado, né, eu falei assim, não vou ser mais atleta, Juninho atleta não existe mais. E aí, em 2016, eu começo a competir, começo a ganhar algumas provas, né? E começo a ter aquele ar de voltar a ser atleta. Eu acho que isso, eu não poderia, né, não tivesse acontecido isso. Eu precisava, estava escrito para acontecer, porque eu não tinha entendimento de tudo aquilo que eu fiz em 2013, 2014, do porquê não deu certo. E depois eu fui começar, né, no trail, foi me mostrando do porquê aquilo tinha que acontecer, né, para chegar onde eu cheguei no trail. E, cara, as conquistas, né, de fazer 50K, por exemplo, eu tinha um medo, cara, de escuro. Eu tenho medo de escuro. Hoje eu não tenho tanto, mas tinha um medo de escuro. Você imagina eu fazer a primeira prova de 100K e largando a noite na Costa Esmeralda. Quem tá ali na frente corre sozinho. Então, assim, eu fui matando um desafio atrás do outro, cara, de acampar, os caras falavam... Eu lembro que os moleques me levaram para fazer a travessia da Serra Fina. Foi eu, o Chico, o Carlos, o Wellington. Puta, eu não lembro quem mais, mas enfim, os principais eram esses. E, cara, os caras foram para me dar um trote. Eles me deixaram... Eu falei assim, quanto que é? 22K. Eu falei, 22K? Eu vou com 2 réis. Os caras, beleza, vai então. E eu fui. Só que, lógico, que eles levaram comida pra mim, mas deixaram eu passar um perrengue na hora que eu tava sem energia, aí os caras sacaram um pão de queijo, começaram... Então, assim, cara, foi essa resenha, essas coisas, sabe? E as conquistas, né? De você representar o seu país, de ir pro primeiro mundial, depois você se firmar e ir pro segundo mundial. Teve um momento que eu fiz provas de 80K, isso foi um desafio muito grande para mim. Eu sei que você é um corredor de provas longas, mas na minha cabeça, assim, não é que eu quero largar e chegar rápido. Eu com o Togumi, às vezes a gente até discute isso daí, eu sempre penso em fazer uma prova no submáximo 100%. Então esse é meu pensamento de não ir para uma prova longa. Só que eu não consigo também fazer na submáxima os 50K, entende? E não sei se os caras da Europa chegam, né? Porque você vê o Kylian descer no 160K no final a 3 por 1000. Então eu acho tesão de você fazer, você tá competindo ali e o tempo inteiro você tá dando o seu máximo. Claro que às vezes tem que dar uma parada, frequência baixa, enfim. Então, eu não ir para as outras distâncias e sempre focar nos 50K foi mais por conta disso. E é isso, né? Eu acho que os treinos, representar o nosso país, foram essas minhas maiores conquistas aí, meus maiores prazeres aí com o treino.
Cara, como foi seus relacionamentos? Porque você tinha treinadores quando você estava correndo na rua. Como foi o seu relacionamento com eles? Com treinadores antes de Kotogumi? Cara, sempre foram muito. Na verdade, eu tive dois treinadores, três, né? Com o Togumi é o terceiro. Eu tive o Israel dos Anjos, que foi um corredor de rua famoso aí das antigas. E ele nem era educador físico, na verdade, a gente, né, esse papo de correr e tal, ele começou a me passar uns treinos, mas foi um cara, foi um grande amigo meu que me ensinou muito, muito sobre corrida. Muito. E essas pessoas a gente tem que dar valor, né? Porque nesse meio as pessoas não querem te passar informação, não querem, né? Então esse foi o primeiro cara ali que enxergou um potencial. Eu comecei tarde, eu acho que eu tinha 20, 21 anos, e aí eu conheci o Israel, ele foi o primeiro. Na relação, 1000. Depois ele veio falecer, sofreu um acidente. Ainda bem que faleceu, porque você imagina um corredor perder as duas pernas e no processo de vive, não vive, vive, Deus sabe o que faz, porque imagina o corredor acordar sem as duas pernas, cara. Foi assim, o primeiro, né, uma das mortes que eu senti bastante. Aí depois eu tive o Clodoaldo. A minha relação com o Clodoaldo não tenho nada contra, foi muito boa, mas era muito extremamente profissional. O Clodoaldo é um atleta que tem um monte de atleta olímpico, é um puta de um treinador, ia na casa dele e tudo, mas ele era um treinador bem, sabe, aqui não tinha essa relação muito assim, era o meu preparador físico, vamos dizer assim, eu não tinha essa relação de treinador, de pai, o cara que vinha ali, mas foi um cara que também devo muita coisa a ele, que abriu muitas portas pelo Brasil com o nome dele, me colocou em diversos lugares, me ensinou muita coisa do que eu sou hoje, foi, né, de horas de pista que o cara ficou comigo ali sozinho, né, tive esse privilégio, o cara quando viu potencial em mim também, mas era extremamente profissional, de me passar, de se dedicar, também ia morar 6 meses lá em Campos do Jordão, ele ia lá me visitar, ia pegar meus treinos, é um cara também que eu devo muito, que me ensinou muita coisa. E o Togumi, cara, que no trail foi meu único treinador, vai ser meu único treinador, não vai ter outro. Você tá ferrado, Togumi. E eu não preciso nem falar, né, eu já fiz várias lives, e quem tá perto da gente conhece, sabe a relação que eu tenho com o Togumi, que ele tem comigo. A gente é família, cara. 1000. Tive pessoas, graças ao bom Deus, eu falo pra galera, cara. Eu tive. Águia anda com águia, eu não sei se é energia, não é, né? Isso é merecimento, é você tá determinado. Eu acho que quando você sabe o que você quer, você sabe o caminho. Eu tive o privilégio de na minha vida como atleta, de ter essas pessoas certas, cara. Acho que a determinação que eu tive, o foco que eu tive, abriu essas portas e a energia trouxe, porque eu fui abençoado. Sempre tive atletas, os melhores treinando comigo, tive os melhores treinadores, né, me treinando. Claro, eu sei que eu tinha o potencial, mas também você tinha o potencial. Meu, eu era igual a todo mundo, era um cara que começou tarde, que já foi gordinho, com 19 anos e, enfim, foquei, determinei e tive esse privilégio aí de ter a parceria dos meus treinadores. E essa parceria é uma coisa, eu quero entrar, tipo, essa história entre vocês e o ano passado, então, eu não sei quando eu vou divulgar esse episódio, então, 2021, você tinha a gente estava voltando a correr e as provas, e tinha umas provas que não deu certo. Eu vou colocar palavras na sua boca, mas eu acho que Mons e Cambotas não foi o jeito que se planejou. Não sei, você quer entrar nessas provas? Ou onde você estava, tipo, nos seus pensamentos, no seu treinamento? Não, claro, vamos falar assim, problema nenhum. Bom, eu com o Togumi, a gente sempre coloca nossas metas e a gente tinha uma meta de, por exemplo, nessas duas provas,
o meu único objetivo que me motivava como atleta era fazer uma boa prova correndo com o Silvestrin, porque até hoje eu nunca ganhei de Silvestrin. Então eu queria muito ganhar, mas não ganhar numa vibe de atleta, de competição. O Silvestrin é meu amigo, é um atleta mil, uma pessoa mil, maravilhosa, que eu quero o bem dele, ele sabe disso, a gente é muito parceiro e toda vez que a gente tem o privilégio de competir junto e de treinar junto, puta, ele sabe disso. E aí, eu acho que acho não, tenho certeza, né, que da minha parte isso gerou uma ansiedade, tanto que eu não sabia o que eu estava tendo, porque eu queria entender. Depois eu fui buscar a entender, fui no médico e tal, fiz exame não dava nada, e era uma dor, porque vomitava. Quem me viu na Monza, a galera não me viu passando mal, mas na Cambotas a galera viu. Tanto que eu acredito que na Monza, e tudo bem, faz parte da galera falar, o pessoal achava que o Juninho, quando não vai ganhar a prova, ele abandona a prova, sabe? Umas coisas assim. Enfim, faz parte, é normal de quem não tá lá não entender, e tudo bem também, faz parte. Mas lá na Mons, lá em Cambotas, o pessoal viu eu passando mal, né? E era uma coisa assim, eu passava mal lá em cima, de quase desmaiar, passava mal, a hora que descia embaixo, descia lá na arena, não passava, não tinha nada, entendeu? E aí, cara, isso me deu uma frustrada, porque quando acontece alguma coisa de errado e você sabe o que é legal, porque você trabalha isso com o seu treinador, arruma e beleza, bora pra próxima. E quando você não tem esse entendimento, eu não estava entendendo o que estava rolando. Então foi um momento meu e do Togumi aí, que depois de toda essa, né, nossa abertura de conversar, de acertos e erros que a gente teve de treino, né, a gente não conseguia entender. E isso estava, né, era uma coisa que estava me incomodando, porque, cara, eu só queria competir. Eu só falava assim, cara, eu só quero voltar a competir e não passar mal para terminar uma prova. Chegou a esse ponto, por exemplo. Eu vou falar, eu fui uma das pessoas, eu vi você na Cambotas e, cara, quando eu vi você na trilha, normalmente eu dar um tapa na pessoa, tipo, você tá ok, você precisa de alguma coisa. Eu comecei a fazer isso com você. Cara, eu tinha medo de te tocar, que você ia cair no chão. E eu vi nos seus olhos, você nem tava me vendo. Você tava, tipo, no outro lugar. Eu, tipo, não... Se quiser mais tarde, a história quando você andou no moto depois. Até hoje. Mas vamos deixar um asterisk ao lado disso, porque essa história, às vezes, entra na minha cabeça e eu só vou rindo durante o dia. Mas... Togumi, que estava rolando para você nessa época, esses 6 meses entre Monza e Cambotas de 2021, como treinador, assistindo o seu atleta, tentando descobrir o que há com isso, o que está acontecendo? Você tinha uma ideia, uma especulação? Quais tipos de coisas você estava falando para ele? Não, a gente sempre tem, né, Roger? Nós como treinadores, a gente também tem nossas expectativas, né? Mas a nossa principal função, o nosso principal papel, né, no trabalho, além de tentar desenvolver o atleta fisicamente falando, é manter o atleta sempre motivado para um objetivo maior, né? Da mesma forma que o Juninho tinha os objetivos, eu também tinha, né? E eu utilizava de uma brincadeira com ele para motivá-lo. Só que chegou um ponto, e aí até foi a nossa grande conversa ali depois de Cambotas, de que tanto eu quanto ele, a gente tinha passado do ponto, né? Uma coisa que até um determinado momento nos motivava, né? Tanto eu como treinador, ele também como atleta, que nos motivava a buscar cada vez mais, tentar buscar estratégias, buscar... ferramentas para tentar conquistar o que a gente queria, e como o Juninho falou,
né? E eu posso falar também porque eu sou muito amigo do Silvestrin e toda vez que eu encontro com o Silvestrin, eu falo assim para o Silvestrin, continua me dando trabalho, né? A última vez que eu encontrei com ele foi na Mons desse ano e a gente conversa muito, a gente troca muita ideia, eu e ele, e eu falo, cara, por favor, continua me dando trabalho, né? Porque da mesma forma, eu falando isso para ele, eu tento motivá-lo a continuar treinando, né? Ele com toda a excelência que ele tem, e também me obriga a buscar me desenvolver cada vez mais para poder um dia, né, ter uma nova disputa com ele. Então, voltando, eu percebi ali em Cambotas que o que nos motivava passou do ponto e passou a nos atrapalhar, né, na busca do que a gente queria. E eu lembro ali na premiação, lá na festa de premiação ali em Cambotas, que eu e o Juninho, nós conversando, eu falei para ele, cara, a gente precisa se reinventar. Eu acho que a gente precisa buscar alguma coisa diferente. E eu lembro que eu falei para ele assim, a gente deixou de se divertir, né? Deixou de ser a diversão, deixou de ser legal, deixou de ser... a gente perdeu um pouco da essência, né, do esporte. Tudo bem, a essência do esporte, do nível que o Juninho compete, é a competição, é a disputa. E a gente esqueceu da disputa. E a gente começou a buscar o resultado, né? Então, e essa busca pelo resultado fez a gente se perder um pouquinho. Então, ali, naquele momento, ali em Cambotas, a gente se ajustou. Foi um momento, acho que foi em todos os anos que a gente vinha trabalhando juntos, foi o único momento em que a gente falou, olha, a gente começou a navegar por um lado ali que a gente não tinha percebido por um tempo e que a gente precisa abrir o mapa, orientar de novo a nossa rota e buscar uma nova rota, né? Então, eu como treinador ali naquele momento, foi um momento que eu errei. E aí é muito louco isso, porque as pessoas acham que a gente não erra, né? Que a gente sempre tem a razão e tal, mas sempre quando eu converso com o Juninho ou com alguns atletas, eu questiono isso, né? Porque às vezes eu, como treinador, eu posso ter errado na planilha, posso ter errado na preparação, eu posso ter julgado errado o que era mais importante treinar para o que a gente queria numa determinada prova ou em busca de um determinado objetivo, mas ali, naquele momento, eu não vejo que não foi o treino, não foi na planilha que eu errei, mesmo porque em novembro o Juninho tinha feito 15 baixo num tiro de 5 mil. Então a gente estava vendo 15 algo. 15 20. Deu 3 e 4 de pace, né? 15 16, 15 18. Coisas que há tempo ele não tinha feito esses tempos, né, essas marcas no 5 mil. Então, fisicamente, a gente estava preparado, mas eu estava errando ali na motivação. No que eu imaginava que eu estava motivando, no momento eu estava atrapalhando, né, nessa busca do objetivo. Então, foi isso. Né, e a gente precisou Mas assim, né, Togumi, ou errar, não é que você estava errando. Nós dois estava caindo numa cegueira junto daquilo que a gente acreditava por um momento de um foco e que, querendo ou não, eu também jamais, porque eu sempre me considerei um cara de cabeça muito forte, né, estratégico, beleza. Então, isso foi um baque. Então, não é que você errou, é que não, mas foi junto, né? Não. Aí, na verdade, o que acontece? Aí eu não tenho problemas, porque assim, eu no papel de treinador, eu tinha que ter percebido isso, né? O papel do treinador, e na verdade, sabe, Roger, eu nem gosto de usar a palavra treinador, né? Porque eu gosto mais que nós no trail, a gente tem um papel de técnico, que para mim o papel do técnico ele é maior do que o de treinador, porque eu relaciono o treinador como um preparador físico. Né? E eu sempre fiz analogia com o futebol. O Tite, agora vamos pegar a Copa do Mundo, né? O Tite é o técnico, mas ele não cuida da preparação física, ele cuida do time como um todo.
Então, quando eu tenho os atletas com quem eu trabalho, eu não cuido só de deixar ele mais forte, mais rápido, mais resistente, mais seja o que for fisicamente. Eu cuido do atleta como um todo, da motivação, do porquê das coisas, até de estratégia, no caso do Juninho, da Ana, de alguns de carreira, para que lado a gente vai. Então, eu coloco como um técnico. Então, eu naquele momento, como técnico, fazia parte da minha função ter percebido isso antes, né? De que a gente tinha passado do ponto e eu que deveria ter redirecionado todas as ações para tentar tirar o melhor do Juninho. Então, por isso que eu coloco, é um erro mesmo, não tem problema, eu não tenho problema de dizer isso. E aí, naquele momento, a gente percebeu, né? Então, esse momento de Mons Cambotas foi mais ou menos isso que... Esse ambiente que eu estava vivenciando como técnico, né? Porque eu tinha também minhas expectativas, o Juninho a dele, e de repente, lógico que uma coisa está ligada à outra, e aquilo começava a fazer a minha cabeça entrar num parafuso, tentando buscar e não encontrava, até que lá em Cambotas a gente falou assim, olha, eu acho que é isso. E aí a gente conseguiu redirecionar. É uma coisa perceber que talvez seja problema, mas é uma outra coisa lidar com isso, trabalhar com isso. Então falar, nossa, eu não tenho motivação. Isso é uma etapa, mas a questão agora é como você ganha essa motivação de volta. Então, quais coisas você fez entre Cambotas e Indomity para ganhar essa motivação de volta? Não, mas o que acontece, Roger, assim, até a gente... É difícil, né? Porque tem um filme ali do Arremessando Alto do basquete que o ator fala, que é caso verídico, de que precisa de uma obsessão para você chegar no nível da NBA. Mas no nosso caso ali, o que nos motivava virou uma obsessão que naquele momento nos atrapalhou, né? Como objetivo. Então... na nossa conversa, lógico, o Juninho precisou do tempo dele, ele falou, Togumi, eu preciso do meu tempo, eu preciso descansar, sair dessa maré, e aí depois, acho que, sei lá, né, Juninho, acho que foi um pouco já próximo do camp da CBAT, que a gente conversou de novo, um pouco antes. Foi na semana, né? Porque tinha o camp ali na CBAT, né, que a gente conseguiu organizar agora no início desse ano, e que a gente falou, bom, vamos tentar arrumar a nossa vida aqui de novo, que a gente vai fazer. E o que eu disse para ele, eu lembro, eu falei para ele, cara, eu vou falar do meu lado, eu acho que você merece mais um ano, eu acho que você merece mais uma oportunidade, né? Por quê? Porque pela história que ele desenvolveu nesses últimos 5, 6 anos dentro de transição e de firmar a posição ali entre os melhores corredores de trail do Brasil, por todo esse sacrifício que ele fez até então, e era a minha avaliação mesmo, eu não consigo falar, eu não consigo motivar com coisas que eu não acredito, né? Eu não consigo criar situações artificiais para tentar motivar. Então eu disse para ele, falei, cara, eu acho que por tudo que você fez, eu acho que você merece mais uma oportunidade para você buscar o que você quer, né? Eu acho que vale essa tentativa. Eu dei a minha opinião para ele tomar uma decisão, né? Para ele tentar ele ter mais informação para poder chegar numa posição, numa decisão que era pessoal mais dele naquele momento do que minha, né? E essa semana que a gente passou juntos ali em Bragança, pós-camp, era uma coisa que eu já vinha buscando antes. E que, na verdade, no fundo, foi melhor não ter sido antes. Porque foi na hora certa. E aí, né, as coisas acontecem nos momentos certos. Porque essa semana que eu falei para ele que eu queria passar treinando junto com ele em Bragança, teria sido no momento que talvez teria aumentado a nossa obsessão, né? E que talvez não teria... O objetivo dessa semana não seria de
redirecionar a rota, seria de firmar cada vez mais a nossa obsessão e que talvez não teria dado certo. O que deu certo nessa semana para você, Juninho? Tipo, foi uma coisa que você lembra que virou, tipo, impactante para você? Na verdade, o que deu certo já foi, como o Togumi disse aí, quando o Togumi falou para mim que eu merecia, né, ele me fez, uma coisa ele falar, outra coisa ele me fazer realmente eu entender, enxergar e sentir que depois de tudo que eu fiz, eu merecia mais um ano, pelo menos, porque minha vontade era de parar, eu estava muito sem entender o que estava acontecendo, eu estava bem desmotivado. Não parar, né, de praticar o treino, mas de alta performance. E aí o Togumi, a gente teve essa conversa, e aí, cara, ele me tocou nisso e fez eu sentir. Eu falei, puta, cara, aí veio a história minha da rua, né, porque eu parei mais ou menos dessa forma repentina na rua, né. Não deu certo, 2014, 2015 eu sumi da rua e fui pro treino. E eu falei assim, não, aqui dessa vez a história vai ser diferente. E eu, né, mesmo desmotivado, mesmo sem vontade de treinar, eu falei assim, cara, o Togumi tá certo, e não só por mim, e eu também penso muito nele, porque a gente é uma equipe, de verdade. Eu acho que ele se dedicou muito comigo, a gente tem uma história, e eu também tenho que pensar nisso. E o amadurecimento faz isso também. E eu lembro que eu fui no treino lá da CBAT desmotivado. Eu lembro que o pessoal estava aquecendo, correndo, o Togumi passou algumas atividades para eles. Falou assim, ele falou, velhote, vai lá, faz aí. Eu falei, Togumi, eu não vou fazer, eu vim aqui só pra... E aí vem a galera ali, ele foi indo, fui fazendo. Aí fiz um pouquinho do treino de sábado, no treino de domingo eu fiz inteiro com o pessoal. E de domingo o Togumi já emendou essa semana que o Togumi vem em casa. Eu tive esse privilégio de uma semana que eu tô em casa, me treinando, é demais, cara. Puta, e infelizmente não é todo mundo que vai ter esse privilégio, cara, de estar com o treinador ali, não só o treinador, né, cara, meu técnico, o cara que confia em mim, que, puta, parecia filme, dava pra ter feito um filme essa semana, porque cada momento ali que foi acontecendo, de ele acreditando, de você ver, cara, alguém que deixa tudo que ele faz pra estar na sua casa, porque ele acredita em você, isso assim puta, não tem como eu falar em palavras, só sentindo, só eu ali que senti naquele momento. E, cara, eram treinos duros, porque até então eu tava me sentindo incapacitado, eu tava sentindo que... Só que eu fui, ele falava, eu fazia. Sem querer, falava e fazia. Foi indo, foi acontecendo. E eu digo que foi um momento importante dele vir, porque eu acho que se passasse mais 2 semanas, talvez eu não teria voltado pro treino. Essa que é a real. Então foi um momento perfeito. E aí eu acabei, né, ele veio pra cá, quando ele veio, aí encheu minha energia, eu falei, não, é por mim, é por ele, a gente merece, vamos fazer mais um ano. E, cara, teve a prova aqui em Bragança, que é uma prova pequena, né, no cenário nacional, mas que vem os atletas, né, veio o Celinho, veio o Chico, veio o Eduardo Cavalo, veio uma galerinha bacana, uma prova rápida, e eu que estava, né, vindo de 2 provas, foi um recomeço. E, cara, foi interessante porque nessa prova, eu ganhei o ano retrasado, nessa prova. Eu corri, ganhei de novo e bati o meu tempo que eu tinha feito o ano passado. Quer dizer, eu falei, cara, veio essa autoconfiança. E aí, enfim, fui para São Bento fazer os trabalhos específicos daquilo que o Togumi me passava, treinei. Cara, para São Bento, eu já estava com a minha cabeça de novo, com a minha energia, com a minha áurea. Tanto que alguns pontos da prova que o Togumi estava, né, ali, que ele passava, cara, eu estava totalmente, claro, poderia não ganhar, porque o Sandro treinou muito bem e realmente foi por detalhes. Eu acho que de eu treinar mais específico lá que fez, porque ele estava muito bem treinado, mas eu a todo momento acreditando que vai acreditando no trabalho que a gente fez, com a cabeça boa, a cabeça que eu tinha antes, tudo aquilo que eu do jeito que eu competia, do jeito que eu era, eu voltei a sentir. E, cara, tive o privilégio de ganhar a prova, a gente ganhou a prova, e isso, cara,
eu só tenho a agradecer o Togumi. E, meu, eu assim, aí só que aí tu talvez pense, mas aí você não competiu com o Silvestrinho ainda. E um dia você pode entrevistar o Silvestrinho na próxima e perguntar para ele. Porque, acreditem ou não, a gente conversa muito. Eu com o Silvestrinho fui conversando até os 45 lá no Rio de Janeiro, em Paraty. E era uma prova que a todo momento, ele sabe disso, tanto que ele chegou mal pra caramba e eu cheguei mal pra caramba. A gente foi uma disputa fantástica, foi por questão de detalhes também, na última descida, e ele desce muito bem, ele tinha experiência, estava um pouco melhor do que eu, que ele ganhou. Mas ele sabe, eu estava ali me sentindo bem, competindo, indo para frente junto com ele. Ele sentiu que em alguns momentos eu poderia ganhar a prova e vice-versa, tudo a gente conversando. E, puta, isso foi demais, assim, sabe? Tudo bem, perdi mais uma vez, mas acho que a transformação que eu tive depois da Mons de Cambotas, né? Depois de todo esse tempo com experiência com o trail que eu tive, eu acho que essa transformação que eu tive nesse período, assim, foi, puta, fantástica, fantástica. Como atleta, né? Parece que além de ser atleta também, parece que você cresceu outros jeitos também. E tem que falar, a gente está entrando 2023 agora, tem mais Indomity chegando. Vocês têm planos para Indomity 2023? Ganhar, né? Ganhar. Não, mas você vai na 50 de novo? Porque eu lembro, depois em Indomity, você até estava falando para entrar os 100 quilômetros do 100. Mas eu não sei a história atrás, mas você acabou na 55 com Silverstream. Você quis brincar com Silverstream demais, então. Né? Então, na verdade, eu queria fazer um ano de provas mais longas, só que na verdade o que aconteceu? Nesse segundo semestre de 2022, por questões de trabalho profissional, eu acabei não competindo muito e eu tive uma lesão. Inclusive eu estou indo um pouco, mas já no final, melhorando. Eu tive uma fascite plantar muito forte, muito forte, e nada do que eu fiz até agora resolveu 100%, mas estava num ápice muito forte. Então isso me afastou e trabalho, tive muito trabalho. Eu ia para Mons, ia para La Mission, ia estar em Cambotas, mas eu tive que dar uma afastada. Né? Queria muito que tivesse a seleção ido para o Mundial, mas não aconteceu. Então, eu vou fazer mais um ano. Eu vou fazer algumas provas de 80 ou 100 quilômetros esse ano de 2023, mas ainda em 2023 eu quero focar para as provas de 50 quilômetros. Se eu tivesse competido mais nesse segundo semestre, eu faria essa transição. Então, ainda está no futuro, você vai começar, tipo, chegar na mesa de 100 quilômetros, talvez 100 milhas, quem sabe? No futuro eu vou competir com você, Roger, uma prova. Vamos lá, cara, vamos lá. Você tem que chegar num ponto muito mais maluco do que agora, Juninho. Eu tenho que ser muito. Não tem como. Sua maluquice é maior que a minha. Faz ela com essa cara, você vai chegar mais rápido. Então. Sim, com certeza. Roger, o Juninho não sabe, mas em 2025 ele vai pro CCC. 2000 o quê? 25? 25. Lá eu quero estar empresariando a molecada, se Deus quiser. Mas ele não sabe ainda, mas em 25 ele vai pro CCC. Tá vendo, Roger, que eu tenho que aguentar? Mas, não, CCC, você ia fazer o CCC 2020, né? Não, o ACC. Ok. OCC. Eu achei que foi CCC, ok. E... eu acho que foi isso, gente. Eu acho que a gente tocou tudo que eu tava esperando aí. Mas, Juninho, mais uma coisa. Você é um treinador também. Quais tipos de coisas você vai aprendendo com o Togumi? Você está praticando com seus alunos? Sim. Cara, a gente está sempre aprendendo. Bom, no treino, na verdade,
toda a parte técnica de treinamento de trail que eu aprendi foi com o Togumi. Fiz 2 cursos, lógico, aprendi muito também com os cursos, mas muito do que o Togumi me passa, e dentro daquilo que eu executo, você tem a prática, a experiência, e fica muito mais bacana e muito mais fácil de você passar para o aluno, muita coisa, muita. E cara, a gente tá estando nas trilhas, fazendo as provas, entendendo bem a especificidade de cada prova, principalmente, né? Você imagina eu que sempre passei treino para atletas de rua, e aí você não entende especificidade de terreno, ganho de altimetria, fazer uphill, downhill, técnica. Eu não tinha capacidade nenhuma para treinar um atleta de trail, porque quem se arriscar a fazer isso e não tivesse conhecimento, não vai dar muito bom o negócio, né? Então, aliás, eu fui começar a treinar os atletas para trail, acho que, depois de 1 ano, 1 ano e meio que eu estava praticando, e depois de uns 8 meses que eu estava com o Togumi, que eu me senti que eu poderia realmente ajudar, entendeu? Esses atletas. E hoje, a gente domina, né? Sabe como é que tem que ser, como vai fazer, principalmente quando tem a possibilidade ainda de levar os alunos, né, onde vai ser a prova, treinar, passar estratégia, técnica. E essa parte mental, né? Na verdade, o que o Togumi, eu acho que o diferencial não é só o preparo físico, né? Ser técnico, você conseguir participar, conseguir ouvir, conseguir entender o atleta no momento que ele está ali em relação ao objetivo dele, no momento em relação aos treinos, isso é muito importante, né? Não só o treinamento. Eu acho que a parte de treinamento uma hora vai automático, mas você conseguir administrar tudo isso, né? Administrar o atleta, ele com família, ele com ansiedade, ele no dia da prova, isso daí faz toda a diferença aí de um treinador, né? Então isso tudo eu tive muito, né? O Togumi sendo meu treinador, também que eu tive com os outros treinadores, me ajudou muito, muito. Então, uma questão para vocês dois é tipo, vamos falar. Tem coisas abrindo, a gente está vendo coisas mudando no trail, mais pessoas entrando para apoiar. A gente viu essa coisa que aconteceu com Silverstream mesmo esse ano, com a Go-On. E vocês, eu sei, se tem patrocinadores bons de OnCloud, não sei se você quer falar sobre isso, mas você tá vendo, você acha que, nas suas opiniões, vai ser mais corredores de maratona, que elite maratona, fazendo essa transição para trail no Brasil no futuro? Essa premiação, esse movimento e essa premiação em dinheiro, por exemplo, que alguns eventos começaram a divulgar esse trabalho que a Go-On começou com o Silverstream, eu acho que é importante. Mas eu acho ainda um pouco cedo, porque eu imagino que isso precisa ficar consistente, né? Que isso vire um fato e que não vire situações pontuais. Se isso se tornar consistente, aí eu imagino que sim, outros atletas da maratona ou das outras distâncias de corrida de rua verão, né, com outros olhos o trail e provavelmente virão para o trail para tentar buscar também o seu espaço. Mas eu vejo que isso precisa se tornar frequente e consistente e virar uma situação normal, né, dentro da nossa modalidade para que aconteça essa migração. Eu estou imaginando vai ser umas provas específicas que vai dar mais dinheiro. Eu acho que até você participou, o Juninho, você participou no X Terra, lá na Tiradentes, aquele ano eles estavam dando muito dinheiro. E foi um start list muito, muito boa para um evento de X Terra, tipo para o Ultra lá.
E foi uns caras do Cruzeiro, um cara do Cruzeiro, da maratona, que ganhou no fim. Eu tô imaginando, mas esse ano tem uma prova muito diferente do que disso, dando muito mais dinheiro e La Mission, que vai ser muito interessante ver quem vai aparecer para tentar ganhar aquele dinheiro. Mas vamos ver, porque eu acho que... na minha opinião, pessoalmente, é mais... para chegar no ponto, é uma coisa de luxo de dinheiro, a gente está muito longe. Mas, então, ainda tem essa questão, o amor do esporte, amor de outdoor, que é uma razão porque trail é tão lindo, porque preciso disso. Para que desenvolver muito nas montanhas, você tem que ter um amor para essas trilhas. Mas eu acho que vai ser interessante como vai mudar esse campo. Sim, ó, eu também acredito que, lógico, está longe de um atleta conseguir viver do trail, né? Conseguir viver só do esporte, bem longe, mas é uma iniciativa. E se as provas começarem a oferecer, só das provas começarem a oferecer premiação, eu acho que já vai, dos atletas de alta performance de rua, já vai começar a gerar algum interesse, né, em relação ao trail. E agora, para um atleta conseguir viver só, sabe, eu acho que daqui um tempinho ainda, né? O caminho não pode, o atleta não pode, ele tem que vir pelo amor ao esporte, que é isso que você começou a falar. E aí, se der esse tempo de transição, muita coisa mudar, de repente ele consegue lá na frente viver só de esporte. Com certeza aí a molecada que vai vir, se Deus quiser, né? Eu creio que tudo isso vai mudar e que a gente vai ter bastante atleta aí que vai conseguir viver do treino. Eu vejo que o mercado precisa crescer muito ainda para poder deixar o atleta de um dia a gente poder ter um atleta profissional mesmo, né, que viva exclusivamente do trail running. Então, eu acho que o mercado precisa crescer muito mais, ter um crescimento muito maior para ele conseguir sustentar esse ambiente, né, profissional. Ainda eu acho que é pouco provável, não é tão fácil assim. E a gente tem muito longe para ir, porque como a gente começou falando sobre maratona na rua, é difícil fazer até isso, até hoje em dia no Brasil. Então, imaginar que isso... Eu não sei, talvez trail vai mostrar que trail é diferente do que asfalto nesse sentido, como é tão diferente em vários outros sentidos. Porque uma coisa eu acredito trail é um esporte mais de lifestyle do que corrida na rua. E eu acho que tem esse lado de marketing no Brasil, que é só uma questão de tempo. As marcas vão perceber ainda mais aqui no Brasil que, olha Juninho, não é só Juninho corredor, é Juninho, tipo, como ele está lidando com coisas fora das trilhas, como ele vive a vida dele fora das trilhas também, que pessoas querem ver e faz parte também. Então, eu acho que vai ser interessante ver isso, tipo, acontecer. Um pouquinho com isso, mas tem que perguntar antes de sair, Juninho. Para ano que vem, a gente falou rápido de Indomities, essa ideia de talvez ir para as provas mais longas, mas que você está olhando no seu calendário agora? Você está olhando nessa coisa de skyrunning? Você está olhando, pensando ir mais internacional no fim do ano? Tem umas coisas de 2023 além de Indomity? Bom, eu vou ter essa reunião com o Togumi, mas basicamente a ideia, claro que do que eu vou falar agora irão se encaixar mais algumas provas, mas basicamente a Indomity. Preciso entender um pouquinho se vai sair o calendário, como que vai ser o calendário para a convocação do Mundial de 2020, que vai ser 2023. E aí, com certeza, se tiver alguma prova ou as provas desse calendário, eu vou buscar fazer essas provas. E quero fazer o TMB aqui do Brasil, né? Basicamente serão essas. Legal. Então, fora do Mundial, a oportunidade do Mundial, você está focado mais em coisas no Brasil.
Legal, legal. Gente, foi bom demais. Eu aprendi muito com vocês dois. Foi um grande prazer. Muito obrigado. E tem que voltar no futuro para viajar de novo no Obrigado, Valeu, Roger. Roger, obrigado. Obrigado, Roger. Obrigado pela oportunidade. E quando você precisar, é só chamar.